Boa noite para você que está nos ouvindo ou nos assistindo no Óbvio Lulante. Boa tarde, bom dia, né? Nessa era digital nós temos de tudo. Ouvindo, podemos escutar em qualquer momento. Hoje recebemos a pesquisadora doutoranda na USP, Fernanda Ribeiro Hag, professora de História e também escreve no Brasil de Fato, no Ludopédio, e também é zagueira de futebol. O Óbvio Rulante, então, recebe nesta quarta-feira Fernanda Hag. Seja bem-vindo, Fernanda. Oi, gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite para quem é dos respectivos, né? Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos bater bola, bater um papo, que é o que a gente gosta de fazer. E da descrição que você falou, eu acho que é mais importante a zagueira, né? Então, assim, né? Do pescoço para baixo, tudo tá valendo, gente. Fazendo aquela pergunta básica, né? Como que o futebol entrou na sua vida e como que o futebol entrou na sua vida de pesquisadora também, na sua vida pessoal, mas como que ela entrou na vida como pesquisadora também. É uma coisa que, como ela entrou na minha vida, depois vai reverberar na parte da pesquisa, né? Como eu sou mulher, né, quando eu era criança, a minha família tinha um pouco aquela coisa de, não vai gostar de futebol, nunca deram muita trela, assim, nunca me deram muita bola, né? Então, eu não tive uma socialização pro futebol quando eu era criança, assim. E é uma coisa que eu brinco que eu invejo muito dos meus amigos homens, assim, né? Então, aquela coisa de colecionar álbum de figurinha, né, enfim, de lembrar de todos os jogos quando eu era muito criança. Eu não tive isso, assim. Eu sempre gostei, sempre achei interessante. Até minha avó e meu tio me levaram no estádio quando eu era criança, mas assim, era um evento meio fora da casinha, não era uma coisa muito do cotidiano. Só que eu sempre achei muito legal, assim. E aí eu fui crescendo com uns 10, 11 anos, falei, cara, eu quero entender desse negócio de verdade, eu quero ver isso daí. E aí foi uma coisa de ir atrás meio que por mim mesma, assim, né? E aí, eu sou dos anos 80, mas eu sou uma criança que cresceu, né, nos anos 90. Então, isso tem a ver um pouco com a minha escolha clubística, obviamente, né? Enfim, reverberou e tal. E aí, depois que eu descobri que eu gostava mesmo desse negócio, eu apaixonei, não larguei mais para o bem e para o mal, né? E aí, quando eu estava na graduação em História, aqui na UFPR, eu entrei porque queria estudar ditadura civil-militar, né, eu fiz história muito por conta de uma professora que deu, bem clichê nessa história, mas enfim, que deu ditadura e eu apaixonei, falei, cara, quero fazer isso e tal. E nem me passava pela cabeça que o futebol podia ser um objeto de ciências humanas, assim. Mas quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o professor Luiz Carlos Ribeiro, abriu uma iniciação científica, que era para estudar relações raciais no campo esportivo aqui de Curitiba. E aí eu falei, nossa, aquela coisa que abre a mente, assim, né? Nossa, dá para fazer isso. Aí tentei a seleção para iniciação científica. Obviamente eu era a única mulher tentando na iniciação, claro, todos os outros eram homens. E deu certo, eu passei na seleção, consegui a bolsa de ser, e a partir dali eu comecei a estudar, o futebol entrou como tema de pesquisa, né? E aí já se vão mais de 10 anos, né? Quase 12 já. Né? Então, e aí foi meio essa trajetória. E aí os temas de pesquisa meio que vão aparecendo, né? A pesquisa nunca é uma coisa linear, né? A gente começa com uma coisa, vai para outra, descobre uma terceira, e aí acho que os caminhos vão se abrindo, ou a gente vai abrindo um pouco na marra, eu acho que é um pouquinho dos dois, assim. Mas tem um texto seu que volta e meia eu topo com ele aí pelas internets, né, sobre o livro do negro no futebol brasileiro, do Mário Filho, né? Agora eu entendi de onde veio, eu acho, né? Conta pra gente um pouco de onde veio esse texto, esse artigo, né? Acho que é um artigo, ou é um trabalho de fôlego maior. Não é um artigo mesmo, assim. Então, esse é engraçado, né? Porque isso que eu falei, né? A pesquisa leva a gente para uns caminhos que a gente não espera, né? Esse, com certeza, é o texto meu científico que mais circula, tipo, totalmente, assim. E só que ele não é nem o tema da minha dissertação e nem o tema da minha tese, né? Então, ironicamente. Mas ele circula bem, eu fico muito feliz com isso, assim. Ele surgiu porque, assim, quando eu fiz na graduação, eu fiz o ICEI e fiz a monografia tendo o professor Luiz Carlos Ribeiro como orientador, né? E aí, na monografia, eu acabei trabalhando um pouco trabalhando com o livro do Mário, meio que um clichê, assim, aquela coisa que meio que você faz o que né, o que está acontecendo, assim. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu mudei totalmente, eu fui estudar publicidade, só que eu fiz uma disciplina, eu tinha bolsa na UF na época, eu precisava cumprir os créditos naquele período, assim.
E aí tinha uma disciplina que eu fiz, que foi sensacional, sobre intelectuais, projetos editoriais, uma coisa bem de história do livro, assim. Eu peguei porque eu precisava pegar, né, de tempo, assim, questão burocrática, e por causa do tema de interesse. Mas, assim, não tinha ligação direta com a dissertação. E aí, tinha que fazer um artigo final para a disciplina. E aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer, né? Tipo, não tem, né, não dialoga diretamente com a dissertação. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que é hora de retomar algumas coisas no Mário Filho numa outra perspectiva, né? Porque a gente sabe, obviamente, né, o peso das 5 milhões de pesquisas que tem sobre o negro no futebol brasileiro, enfim. E aí eu achei que por esse viés podia ser uma coisa que ainda tinha campo para ser trabalhado, né? Pensar a produção da obra, né? No sentido editorial mesmo. Tanto é que, assim, claro, não tem como não falar do conteúdo do livro no artigo, mas assim, não é o foco, né? Não é central assim, no artigo. Eu estou preocupada em pensar quem são os intelectores do Mário, a questão editorial, onde que ele publica, por que ele publica em tal lugar, por que ele não publica em outro, né? Como é que houve uma tentativa de conformar a recepção do livro também? Isso passa por quem que fez as críticas, né? Foi resenhado pela Raquel de Queiroz, pelo Nelson Venex Sodré, né? Então, tipo, umas coisas muito, muito doidas, assim. E o artigo surge dessa disciplina, na verdade, depois eu apresentei no evento do NEPS daquele ano, e eu lembro que a Simone estava na mesa também, eu lembro que ela gostou bastante, eu lembro de ter ficado bem feliz, e depois virou o artigo na Esporte Sociedade, e que felizmente, né, circula bastante. Também eu acho que ele circula muito exatamente pela questão da força da obra do Mário Filho, né, não tem como não relacionar com isso também, né. Bom, Marina Mato já falou, e aqui nós recebemos também Renata Lemos, que é a nossa colunista do Mulheres em Campo. Renata, boa noite. Sua pergunta. Boa noite para todo mundo, boa noite para Fernanda, nossa convidada. Na verdade, eu vou entrar aqui já na temática de mulheres, eu tenho várias questões para a gente debater, né, que eu acho que é super relevante e necessário. Mas primeiro eu queria falar assim, sobre a questão da produção mesmo. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga a mulher no meio acadêmico dentro das pesquisas de futebol. Né? Muitas vezes a gente vê um entendimento assim, de que ela acaba sendo colocada também nesse lugar de pesquisar as relações de gênero, muitas vezes, né, por ser mulher, ela entende sobre o futebol de mulheres, a gente sabe que não é bem assim, e também a gente tem visto um movimento de fortalecimento dessas pesquisas sobre o futebol de mulher aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois aspectos assim, da academia nas pesquisas de futebol. Cara, obrigada pela pergunta, Renata. Eu acho que você foi muito certeira já no que quando você formulou essa pergunta, assim, nas suas duas hipóteses, digamos assim. Bom, primeiro que assim, a gente sabe que, antes de chegar no campo acadêmico, a gente sabe que o campo esportivo e focado no futebol, ele é hegemonicamente masculino, né? Mulher, a gente é minoria, se você for na arquibancada, se você for jogar bola, né? Enfim. Queremos que isso mude? Queremos. Sempre jogamos, sempre estivemos lá? Sempre. Mas, assim, em termos de uma construção hegemônica, não é um espaço que fala, nossa, mulherada, vem aqui, vamos nós, né? Esse espaço é feito para vocês se sentirem super à vontade. Não, né? A gente tem que meio que subverter essa lógica para ocupar esse espaço. Obviamente, isso acaba reverberando no campo de estudo sobre futebol, né? A gente sabe que a gente costuma não ser maioria, né? Que bom que aqui no óbvio a gente está sendo maioria, né? Nós estamos em 4 mulheres e 2 homens, mas assim, não é o padrão se a gente for parar para pensar, assim. Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. O que não quer dizer que, enfim, número seja só, a questão quantitativa seja a única relevante, não, né? Mas a gente sabe que isso acontece. E aí, obviamente, e não só sendo um problema do futebol, do campus de estudos de futebol, a gente sabe que coisas que acontecem, né? Aquela macho palestrinha, o cara que quer falar da tua pesquisa, sendo que você pesquisa exatamente aquilo, o cara quer te explicar, enfim, coisas que acontecem, que a gente sabe que acontece. Ou, sei lá, você tem um tema e aí o cara sabe que você pesquisa aquilo, o cara nunca te cita, por alguma razão que você nunca vai entender, assim. Mas, enfim, né? Acho que isso acontece. Mas, por outro lado, é importante a gente lembrar que
os primeiros estudos mais consolidados sobre futebol no Brasil surgiram de mulheres, né? A Simone é a primeira dissertação, tem a Fátima Antunes depois. Então, de novo, né? Por mais que a gente não seja, que a hegemonia seja masculina, a gente sempre teve nesses espaços. E eu acho que cada vez mais, né? Eu não sei se a Marina concorda comigo, mas eu acho que, sei lá, uns 10 anos atrás era mais difícil ainda, né, Marina, do que é hoje, assim. Eu lembro quando a gente se conheceu lá em 2011, 2012, Marina, cara, eu acho que a gente contava nos dedos, assim, quem era das mulheres que pesquisavam futebol, assim. Isso eu acho que tá numa crescente, e isso é muito bom, e eu acho que tem tudo a ver com as mudanças que estão acontecendo, né? Se a gente, sei lá, pegar a expressão da Heloísa Buarque, né, da explosão feminista dos últimos anos, é o que ela está chamando de quarta-onda, eu acho que está completamente relacionado. Isso vale para o campo de estudos, e isso vale para o campo do futebol fora, né? Então, mais mulheres na arquibancada, movimentos de mulheres torcedoras, mulheres jogando bola, né? Acho que isso é uma crescente. Aí, tem o que você falou, né? Ah, você estuda futebol? Nossa, que legal, mas você estuda só futebol de mulheres, então, né? Tipo, oi? Primeiro que assim, já é uma visão de que o futebol de mulheres é um apêndice. Né? Existe o futebol, que é essa coisa maior, né? Que é oficial, digamos assim, e existe o apêndice, que é o futebol de mulheres. Ou que, sei lá, se você trabalhar com questão LGBT também, né? Enfim, você é o apêndice. E aí acho que é um pouco de uma provocação, de não tentar guetificar o próprio objeto, né? Por isso que, por exemplo, isso é uma coisa que eu me liguei esses dias, assim, eu mudei no Lattes, né? Porque no meu Lattes estava, pesquisadora de futebol de mulheres. Não, eu pesquiso futebol brasileiro, a partir de uma questão de gênero, a partir de uma questão de trabalho, porque eu estou preocupada com profissionalização, né? Porque se eu estudasse, sei lá, os caras, eu não ia estar colocando futebol de homens, não, tipo, cara, eu estudo futebol brasileiro. Então é uma coisa que acho que já parte do objeto, assim. Mas e assim, não estou dizendo que tem problema com pesquisar futebol de mulheres, óbvio que não, eu faço isso também, mas assim, a ideia é não criar esse gueto, né? Tipo, você só pode falar disso. Tanto é que, quando o João Malaya me convidou para fazer o Por Outro Futebol, sobre elitização, sobre eu falei, cara, obrigada, porque assim, eu não sei falar só disso, só de futebol de mulheres, eu consigo falar de outras coisas sobre futebol, assim, né? Mas eu acho que é um processo e eu acho que é uma tecla que a gente tem que ficar batendo, assim, porque é normal, não normal, o que é normal também, mas enfim, o padrão é a gente colocar a gente nesse gueto, mas a gente precisa lembrar que a gente não precisa falar só disso, né? A gente fala disso também, como esse também é um outro objeto, assim como qualquer outro, pensar numa coisa mais macro, eu acho mais interligada. Eu acho que a ideia é um pouco essa, interligar as coisas, sabe? Acho que passa um pouco por aí, não sei se eu respondi, Renata. E seguindo nossa primeiras perguntas de cada um, e agora chamo Beatriz Calil para fazer sua primeira pergunta. Primeiramente, boa noite, Fernanda, né? Obrigada por estar aqui com a gente. No final da sua fala, nossa fala mais recente, você até citou uma coisa que eu até ia te perguntar, você leu minha mente, nem precisou, que é a questão das mulheres serem chamadas só para falar de coisas relacionadas, né, ao meio das mulheres, né? Eu faço até essa pergunta, já fiz em algumas palestras que eu fui, inclusive uma que eu fui com o Thiago lá na FMG, que foi com a Adriana Spinelli, com a Isabelle Moraes, que eu perguntei para elas como que elas se sentem, se elas ficam felizes, né, de serem chamadas para falar sobre mulher no jornalismo esportivo, por exemplo, mas eu perguntei se elas queriam falar de mais assuntos, né, porque a gente não sabe falar só disso, né, exatamente como você falou. Mas agora, fazendo a minha pergunta, né, como que você avalia os impactos sociais da Covid no futebol brasileiro, né? A gente pode afirmar que ela acelerou e até mesmo escancarou o processo de desigualdade no futebol? Acho que você usou... Obrigada, Beatriz, pela pergunta primeiro, né? Que bom que você está aqui com a gente também. Eu acho que assim, acho que você usou a palavra certa, né? Que é escancarar. Né? Porque assim, as coisas já estavam postas, né? Às vezes a gente fala assim, a gente tem que voltar para o normal. Aquele normal era legal assim mesmo? Vocês acham que valia tanto a pena assim, gente? Não sei, acho que tinha coisas que a gente precisava problematizar no que era dito considerado normal, assim. E aí eu acho que a desigualdade, com certeza, eu acho que ela ficou mais escancarada do que a gente já sabia que ela existia. E aí, desigualdade não só no sentido de desigualdade de gênero, né? Eu acho que em todas as outras perspectivas também, né? Porque, de novo, nós vamos falar só de futebol de mulheres, a gente pensa outras coisas também. Mas, assim,
por exemplo, né, a gente pensa a questão da realidade dos clubes ditos menores, né, enfim, a expressão é ruim, mas assim, que não estão, sei lá, não são da Série A e da Série B. Essa galera também sofreu muito com a pandemia, né, os caras não sabiam como é que ia fechar as contas e tal. A gente conversou lá no Por Outro Futebol, a gente chamou o Chiquinho, que era do Inter de Santa Maria, né, um time que joga, né, a segunda divisão do Gauchão, assim, né, cara, é uma realidade completamente diferente, e a pandemia afetou absurdamente, né, tipo, ele estava trabalhando no posto, porque ele não sabia se o contrato ia voltar ou não, porque o calendário foi afetado e aquela coisa da incerteza e tudo mais. E, obviamente, isso tem a ver com uma estrutura gigante do futebol brasileiro e do futebol global em geral, né? Porque a gente precisa lembrar que, né, tipo, é tudo um grande sistema, né? Enfim, as coisas estão completamente interligadas. Então, eu acho que a pandemia escancara os problemas que já existiam antes, né? E que vão continuar existindo se não forem piorados, né? Vide, sei lá, propostas tipo a Superliga. Também não acho que a ideia de soltar a Superliga agora tenha sido uma coisa à toa, assim. Claro, já existiu outros momentos da história, mas assim, é interessante você tentar quando não tem ninguém no estádio, né? Parece que, parece que ajuda, assim. Ainda que tenha saído pela culatra, né? Porque as torcidas bancaram que não e tal. Então, com certeza, acho que o impacto foi grande, e assim, e aí entra outra questão, né? Ainda sobre essa pirâmide do futebol brasileiro, se a gente pensar nesse topo da pirâmide, essa pressão louca por voltar aos jogos, né? Tipo, porque o patrocinador estava precisando, a televisão estava precisando, e os clubes, beleza, vamos voltar porque não tem o que fazer. Tipo, é hora de voltar, né? 450 mil mortos, assim, tipo, é tenso, né? Assim, e aí tem a ver com essa lógica de gerar lucro, né? Essa lógica de mercantilização do esporte, de torná-lo produto. E aí, né, agora para não dizer que não fiz o recorte de gênero, obviamente isso afetou brutalmente o futebol de mulheres, né? Basta lembrar no passado que a CBF liberou verbas, né, para os times da Série A, A1 e A2, e os clubes, que era para pagar os salários ou ajuda de custo, né? Que, assim, chamar de salário já era privilégio, né? Mas, enfim, para as que tinham salário e para as que têm ajuda de custo. E, cara, vários clubes não repassaram o dinheiro. Assim, tipo, se a gente para falar em voz alta, é um negócio muito surreal, né? Tipo, os clubes embolsaram, né? Eu acho que talvez o caso mais emblemático tenha sido o do Vitória, né? E que o presidente do Vitória bancou, né? Falou, não, o dinheiro do Vitória eu faço o que eu quero. Tá, mas o dinheiro era pro time das mulheres. E aí também uma crítica à própria CBF, que não regulamentou o negócio direito, né? Tipo, beleza, você sai dando verba e você não cobra uma contrapartida, você não cobra um jeito que você vai regulamentar isso, né? E então, assim, você já tem uma realidade muito discrepante do futebol de mulheres para o futebol dos homens. Aí, beleza, tem uma ação da federação para tentar minimamente amenizar os danos no meio de uma condição super excepcional, que foi a pandemia. E aí, dentro dessa linha de desigualdade, você ainda tira a grana das minas, assim, tipo, é muito, muito surreal, assim. Então, eu concordo com você, eu acho que escancarou um problema e talvez tenha, sei lá, catalisado esses problemas que já estavam postos antes, assim. E agora, fechando nossa primeira rodada, Iago Proença, boa noite, seja bem-vindo, sua pergunta. Boa noite, Peruque, boa noite, ouvintes do Óbvio Lulante. Oi, Fernanda, boa noite também. Em cima desse último comentário e último raciocínio da resposta anterior, feita pela Beatriz Calil, como que a gente pode pensar numa possibilidade de futebol brasileiro, em uma realidade do futebol brasileiro pós-pandemia, para uma estruturação, falando especificamente do futebol feminino, tá? Do futebol feminino, como que a gente deve encarar essa transformação? No óbvio, a gente debate na coluna do Mulheres em Campo, ora em quadros trazidos pelos nossos companheiros, muito sobre essa questão da política do futebol, da gestão no futebol, mas como que você acredita que a gente poderia ter um respiro do futebol feminino? Isso passaria por uma representatividade gestora, talvez dentro da CBF, ou por meio de alguma legislação específica? Não sei se eu estou te pressionando demais essa pergunta, não, mas eu acho que é importante, porque eu até ia fazer outra pergunta, mas quando você falou nesse assunto, eu falei assim, cara, eu sempre toco nisso, no óbvio, e eu acho que seria interessante trabalhar um pouco essa ideia também, de qual perspectiva para o futebol feminino. Não, perfeito. Obrigada, Iago.
Cara, eu acho que assim, o futebol feminino tem muita coisa para ser feita, né? Então tem um campo grande assim de atuação. E pensando, vamos partir dessa ideia que você falou em termos de gestão e de políticas, né? E aí políticas públicas ou políticas dentro dos clubes, federações, tá? Estou pensando num sentido um pouco mais amplo quando eu falar de políticas, tá? Bom, primeira coisa que assim, a gente teve uma coisa muito positiva no passado, né? No passado de 2020, isso. Ano 1 da pandemia. Que foi a questão da Aline Pellegrino e da Duna Luizelli na CBF, né? Eu acho que isso foi um avanço significativo, acho que não tem como a gente negar isso. Primeiro que assim, as duas, a Duda vai para cuidar da seleção e a Aline vai para estruturar competições. Né? Então, isso já é uma mudança significativa, né? Porque antes a gente tinha um cargo só para cuidar do futebol feminino, né? Dar conta de um troço continental, de um país continental e de uma modalidade inteira. Então, eu acho que o primeiro ponto positivo é essa diferença, assim, né? Esses dois cargos. E aí a gente está vendo os primeiros resultados disso, né? Então, por exemplo, essa semana passada, retrasada, saiu, a CBF anunciou a criação da divisão do A3, ano que vem. Né? Então, ano que vem a gente vai ter a A1, a A2 e a A3. Isso vai diminuir os clubes da A2, né? Também vai diminuir o número de rebaixados da A1, enfim, vai afetar a pirâmide do futebol brasileiro. Né? Isso que a gente precisa ter em mente. A gente vai ter também a criação da Supercopa, né, com alguns clubes também, e a Aline em algum momento falou da possibilidade de regionais, né? Tipo Rio São Paulo, alguma coisa assim. Então, eu acho que assim, acho que isso é um primeiro ponto importante, essa questão de estruturar competições. E também tem outra coisa importante, as competições de base, né? Sub-20, sub-17. Então, eu acho que assim, esse é o primeiro ponto importante de criar políticas, né? De você estruturar competições, porque você precisa ter calendário. Né? É meio lógico, se você não joga, você não mobiliza as coisas. Você vai jogar onde? Vai ficar fazendo amistoso? Tudo bem, amistoso é legal, mas assim, né? A competição é um calendário estruturado, né? Que dure o ano inteiro, ou, né, não o ano inteiro, mas né, tem que ter férias também, mas enfim, que dure a maior parte do tempo, para que você consiga fazer a roda girar, até porque assim, você vai ter atletas competindo, você vai ter comissão técnica trabalhando, o clube vai ter como, se der tudo certo, se planejar e tudo mais. Então, acho que assim, estruturação de competições e de calendário, acho que mais de competições do que de calendário é importante, isso para todas as categorias, né? A profissional e principalmente as de base, porque assim, não adianta você fazer um plano, pós-pandemia, claro, pós-pandemia, mas assim, não adianta um plano de curto prazo, né? A gente tem que pensar no médio e no longo prazo. Então, investir nas categorias de base através de competições é importante também. Ações afirmativas acho fundamental também, né? A gente sempre cita a questão do licenciamento, né? Os clubes da Libertadores precisam ter os times, os clubes da Série A precisam ter, do time dos homens precisam ter o time das mulheres também. Eu acho que os licenciamentos são importantes. Só que eu acho que a gente precisa cobrar um pouco mais, sabe? Porque, por exemplo, o Coxa aqui, de Curitiba, né? O Coxa subiu ano passado para A, fez uma parceria muito qualquer coisa com o Toledo, que era um time aqui do Paraná, caiu esse ano, os caras nem tinham anunciado que o time tinha acabado. Tipo, a torcida teve que cobrar. Tá, beleza, e cadê o time das gurias e tal, não sei o quê. Daí aí que a presidência do Couto falou, não, acabou mesmo, a gente desfez a parceria e tal. Então, eu acho que essa... E daí, mas a gente vai ver o time feminino daqui a um tempo. Se eles subirem para A de novo, né? Então, assim, acho que essa questão das ações afirmativas são importantes, mas elas precisam ser muito bem estruturadas para também não cair numa coisa muito qualquer coisa, assim, né? Tipo, simples, porque daí você desfaz no minuto seguinte, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais estruturadinha, assim. E aí, uma coisa que eu acho que é fundamental, e aí, obviamente, tem a ver, também vou puxar um pouco a brasa para a sardinha, é a questão da profissionalização, né? Agora, 2021, foi o primeiro ano que todos os times da A1 tiveram as suas atletas com carteira assinada, com contrato, né? Isso não acontecia até 2020. Eu sei que a comparação é muito díspare, mas assim, vamos fazer um exercício hipotético. Alguém já imaginou algum time da Série A dos caras, que os caras não têm contrato, que os caras têm ajuda de custo, não têm salário? Tipo, claro, eu sei que existe uma construção histórica completamente diferente das modalidades, não dá para comparar, tudo bem, eu sei disso. Mas assim,
como diz uma amiga, né, pleno século 2021, já tá na hora, sabe? Já passou um pouco, assim. Então, eu acho que bater nessa tecla de questão de trabalho mesmo, né? Contrato de trabalho, direito trabalhista, carteira assinada, férias, né? Quando a gente... E assim, isso que a gente já está pedindo aqui, não está pedindo o mínimo, mas assim, mesmo o mínimo já é muita coisa. No ano passado, quando a gente entrevistou a Nini Baciega, que era lá do Taboão, cara, ela contou que teve um treino não, no jogo o jogo São Paulo, o jogo da goleada delas, que elas foram goleadas. Cara, elas não tinham comida, elas foram pegar lanche do vestiário de São Paulo. Tipo, sério? Assim, é um negócio muito, muito puxado, sabe? Então, assim, condições mínimas de trabalho. E, assim, isso ser uma coisa que a CBF tem que exigir, as federações estaduais têm que exigir e os clubes têm que cumprir, né? Só que... E aí, óbvio, federação estadual a gente sabe que também é um outro desafio, né? Mas, enfim. E aí, como mudar um pouco isso, assim? Eu acho que, seguindo o exemplo da CBF. Nossa, essa frase pareceu tão deslocada, mas enfim. Vou explicar. Colocando mulheres em cargos de gestão. Né? Eu tô pegando só esse exemplo pontual, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, mulheres em cargos de gestão, sabe? Tipo, é isso que você precisa ter. Né? Você não precisa de ação afirmativa para dizer que os clubes têm que ter os times femininos. Então tem que ter na gestão também. Bota a mulher no conselho deliberativo, bota a mulher no financeiro, isso nas federações também, sabe? Porque muda, faz diferença, a gente sabe que faz. E eu estou falando de um recorte de gênero, mas o recorte pode ser racial também, e é fundamental que seja também, inclusive, porque... eu estou falando de mulheres em cargos de gestão, tá, mas quais mulheres? Só mulheres brancas? Não, né? Precisa ter essa diversidade também, eu acho, assim. Outra coisa que não é tanto política que depende desses autores que eu estou falando, mas eu acho que é importante também a questão da mídia, né? A mídia dar mais visibilidade. O que a gente está vendo, que está muito melhor do que era alguns anos atrás, né? Quando era tudo mato, mas assim, tem muito para fazer ainda. Né? Por exemplo, um exemplo claro, assim, que é as transmissões do Maicujo para o Campeonato Brasileiro. Cara, tem umas transmissão, assim, que, pelo amor de Deus, cara, eu lembro de uma do ano passado do Palmeiras, gente, eu juro por Deus, o cara tá fazendo pelo celular. Tipo, assim, eu entendo o papel, eu vi o Yamin falando disso num fio e eu concordei com ele. Claro, eu entendo o papel de democratização do Maicujo, de ver qualquer coisa, é muito importante. Mas assim, a gente está falando das duas principais divisões do futebol nacional de mulheres, assim, tipo, o mínimo que é exigir uma estrutura de transmissão, sabe? Pessoas que saibam debater, uma transmissão de qualidade, né? Enfim, acho que são alguns pontos que a gente precisa pensar para o pós-pandemia, mas não só para o pós-pandemia a curto prazo, né? O pós-pandemia médio e longo também. Quando você fala dessa questão da profissionalização, isso é uma coisa que eu vejo muito também ser discutida dentro desse recorte de gênero, né, do futebol de mulheres. Assim, o que você entende como uma profissionalização do futebol? O que você entende que aquelas mulheres precisariam ter para se dizerem profissionais de futebol? Porque a gente vê muito uma questão assim dessa carteira assinada, né? Igual você falou, basta assinar a carteira, basta dar um salário mínimo, que elas são profissionais e as condições em torno delas, condições de treinamento e de tudo não são consideradas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você entende dessa profissionalização e como que você enxerga também o futebol amador feminino no meio disso tudo aí, que também em alguns lugares aqui em Minas Gerais a gente tem visto também um certo silenciamento desse futebol amador de mulheres. Eu queria que você falasse a sua percepção. Excelente pergunta, Renata. Eu acho que é muito importante, assim. Primeiro, só fazendo uma coisa que eu sempre brinco, né? Eu acho, puxando de novo essa coisa de que a gente precisa pensar o futebol como um todo, e aí como essa questão do recorte de gênero é importante para a gente pensar diferentes perspectivas e coisas que são cristalizadas, né? Porque você falou assim, profissionalização, o que você entende por profissionalização, né? Quando a gente fala, sei lá, numa linha do tempo, numa cronologia tradicional, não, né? Porque o futebol foi profissionalizado no Brasil em 1933. Para quem, ô bonitão? Você está falando para né? Para quando? Para que contexto? Para que pessoas? Né? Então, eu acho que parte um pouco disso, e aí parte dessa pergunta também. O que se entende por profissionalização? Eu vou pegar um pouco, de novo, vou puxar um pouco para a brasa, para minha sardinha, assim, de quem tem uma perspectiva bem de mundos do trabalho, assim. Quando eu falo
assim, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu falo de profissionalização é direito trabalhista. Só que um direito trabalhista não só nesse sentido de carteira assinada, tá? De entender que é um trabalho formal, que você vai viver disso, né? Tipo, você tem condições de viver disso, porque a gente sabe que a maior parte das atletas, elas têm o trabalho delas, né? O trabalho regular, e elas também jogam bola, né? Então, eu acho que assim, você viver plenamente disso, eu acho que é um primeiro ponto, e aí você ter condições para você viver disso. E aí as condições, elas são muito amplas, elas são estruturais. Primeira coisa, assim, essa questão dos direitos, de você... E quando eu falo contrato e carteira de trabalho, é porque na realidade brasileira hoje, é o que te garante uma mínima estrutura disso, um mínimo de condição de trabalho, né? De direito trabalhista também, né? Então, férias, 13º, FGTS, esse tipo de coisa, né? Claro, que a gente sabe que não é a norma nem para a realidade brasileira em geral, né? A gente sabe que o trabalho informal é uma norma no Brasil, né? E não é de hoje, né? Não é de hoje, assim. Mas eu penso que quando a gente fala em contrato de trabalho e carteira assinada, é um meio que o trabalhador tem, né, para garantir os seus direitos trabalhistas. Então, eu acho que hoje passa um pouco por isso. Mas, além de condições, quando eu falo condições que eu estou pensando também, isso que você falou, é uma estrutura. Você tem que ter o CT para você tem que ter uma comissão técnica que é formada por fisioterapeuta, por psicólogo, por nutricionista, enfim, né? Enfim, essa questão, né, desses profissionais envolvidos, uniforme, gente. Parece básico, mas enfim, você tem que ter uniforme, né? E isso passa por uma gestão responsável dos clubes e das federações. Então, é tudo isso que te engloba, né? A questão de transporte, né? De você poder chegar lá, né? Eu lembro que pensando na entrevista da Nini, ela falava isso, que, cara, as meninas se batiam para chegar, as mais novas, principalmente, levavam mais de 2, 3 horas para chegar no treino, daí chegavam lá, não tinham o que comer, enfim, acho que essa profissionalização passa por tudo isso, por todas essas, pensando num olhar mais macro mesmo, mais totalizante de tudo que envolve essas condições de trabalho, sabe? Não é só o papel assinado, concordo com você, mas é pensar nesse amplo. E aí, uma coisa que é interessante, que falando nisso, né? Eu lembro que nessa entrevista com a Nini, a gente perguntou para ela assim, mas beleza, o que você entende pela profissão de atleta? Né? O que você se sente profissional e tal. E aí ela falou que assim, uma coisa que ela sempre falava para as outras meninas era de que que elas treinavam todo dia, elas tinham todo o esforço físico, que quando elas entravam em campo, elas estavam defendendo, além da camisa do time, aquela profissão delas, né? Que elas se sentiam umas atletas profissionais naquele momento. E eu acho que isso é muito importante, né? Isso precisa ser valorizado. Então, eu acho que é um pouco isso, expandir essa coisa, esse sentimento que elas têm, não só para dentro de campo, mas para as outras esferas materiais, né, e concretas da vivência dessas jogadoras, sabe? Eu acho que passa por tudo isso, assim. E tinha outra pergunta? Eu esqueci, não sei se eu respondi as duas juntas. Não, só para você falar sobre o futebol amador de mulheres que está nesse contexto todo. Assim, vou ser bem sincera para vocês, não é uma coisa que eu pesquiso muito, eu acompanho de orelha o que eu consigo acompanhar, e aí, assim, o que eu acompanho mais, obviamente, o que está mais perto. Então, assim, aqui em Curitiba eu vejo alguns jogos e tal, principalmente do futsal ou futebol society, né? Que eu tenho várias amigas que jogam, ou conhecidas, aí aquela coisa que a gente vai circulando e vai conhecendo, assim. E é uma coisa que aqui em Curitiba está se fortalecendo bastante, eu acho que é fundamental, assim. E acho que passa por todo aquele processo que a gente falou, né? Cada vez mais mulheres estão ocupando esse espaço, esse campo esportivo, é fundamental. E é uma coisa que precisa ser analisada. Eu acho que são pesquisas que, assim, daria muita coisa, muito caldo para ser feito, assim. Ano passado eu fiz eu fiz algumas entrevistas, né? Com coletivos de mulheres que são, com certeza, de progressistas, de esquerda, e que têm os seus times de futebol ou seus coletivos de futebol, assim. Então vai sair um capítulo de livro no final do ano sobre isso, então já fazendo o alto jabá aqui, e foi muito bacana, assim, né? Então, e eu acho que passa por isso, dar visibilidade para essas outros futebols, né? Enfim, emprestando um pouquinho do Damo com esse recorte de gênero. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita, mas eu não vou ficar arriscando falar
é uma coisa que é mais de torcedora ou de quem gosta de futebol do que de pesquisadora em si, assim, para não falar besteira. É legal isso que você está dizendo, Fernanda, porque tem tudo a ver também com enxergar essas mulheres num lugar de sujeito, né? Porque se você não enxerga elas assim, não tem como fazer profissionalização mesmo, né? Você dá a camisa, você dá a chuteira, mas está aí, né? Assim, o que de energia mesmo está sendo empreendida para que isso seja, né? O que de vontade tem de que isso dê certo, né? Eu acho que a questão da obrigatoriedade, das obrigatoriedades, traz um pouco, né, disso à luz para a gente também. E aí é muito interessante isso que você estava falando, né? E aí eu queria aproveitar e perguntar para você sobre essa sua pesquisa atual, né? Eu estava lembrando aqui, você comentou enfim, quando você começou a se envolver com o campo, que mais ou menos foi a época que a gente se conheceu, assim, né? As pessoas não sabem disso, eu acho, mas eu e a Fernanda, a gente trabalhou no primeiro projeto do Museu Brasileiro do Futebol aqui no Mineirão, que a gente nem sabe o que foi feito dele no final das contas, porque Altas depois mudou aventuras. tudo. Exato, mudou tudo no Mineirão. E naquela época, pensar um museu não era nem, assim, nem se passava pela cabeça de ninguém estudar a história das mulheres, né, para compor, né, essa história no museu, né? E aí, interessantíssimo que hoje em dia a gente já tem uma outra realidade muito mais interessante nesse sentido, mas ainda permanece essa questão, né, de uma certa compulsoriedade, como se fossem as mulheres obrigadas a resgatar a história das mulheres, que não é, de uma certa maneira, exigida aos homens do mesmo, né, assim, com o mesmo peso, né, pelo menos. Então, isso é muito interessante. E aí, agora você, né, estudando esse futebol de mulheres, e para mim o estranhamento é o contrário, né? Porque assim, eu identifico você como uma pesquisadora do futebol, igual você falou no início, né? Assim, estudo futebol, né? E aí suas várias expressões, né? De diversas maneiras, diversas pessoas que jogam, né? E isso é muito interessante. Então eu queria que você dissesse dessa sua pesquisa atual aí com as mulheres, por onde que ela está caminhando. Então, é engraçado essa coisa, né, eu acho que eu brinco que eu tenho uma trajetória acadêmica um pouco itinerante, né? Porque eu vou andando de cidade em cidade, eu vou andando de universidade em universidade, e eu vou andando um pouco de tema em tema, né? Eu acho que também eu vou pulando um pouco de galho em galho nesse sentido. E aí acho que isso que você falou, né? Cara, eu pesquiso futebol, e daí de diferentes formas, né? Não precisa, futebol de mulheres, futebol de homens, né? A gente tenta juntar as duas coisas. Esse tipo de debate, eu sempre lembro, assim, um pouco agora a historiadora chata, né? Um pouquinho de historiografia, assim, né? Porque, realmente, né, quando a história das mulheres surge, né, nos anos 60, nos anos 70, né, aquela afã, e que cumpriu um papel fundamental, né, fundamental para a historiografia, para realmente visibilizar esses sujeitos históricos que por muito tempo ninguém deu trela, né? Só que aí eu gosto muito da provocação que a John Scott faz, né? Eu tenho alguns, né, discordâncias pós-estruturalistas com o John Scott, mas eu acho que essa ela foi muito certeira, assim, né? Que essa coisa, tá, beleza, mas assim, o que essa produção descritiva de vocês sobre a história das mulheres afetou uma historiografia de uma forma geral? Isso mudou a metodologia de história? Isso mudou a teoria da história? Ou vocês estão só nesse apêndice? Ou vocês estão só fazendo esse gueto né, desses sujeitos históricos? E aí entra nisso que você falou, né? Tipo, mulheres só podem estudar mulheres, né? Tipo, fica nas nossas costas fazer esse apêndice, porque assim, nós somos como se fossem pesquisadoras apêndices de um tema apêndice. Né, quando na verdade não é isso, a ideia não é essa, né? A ideia é você mudar a perspectiva num todo, né? E aí, como você falou, de diferentes recortes, né? Eu estudo futebol a partir dessa perspectiva, mas pode ser a partir daquela, pode ser, né? Enfim, você integrar as coisas, você não entender que elas são separadas, né? Que elas são, e que existe essa coisa, porque daí você impõe uma hierarquia, né? Beleza, a gente não, mas olha só, a gente tá falando de futebol de mulheres. Tá, mas assim, não é visto, você percebe que é visto como algo inferior, assim, né? Existe o de verdade e existe o inferior. Então, eu acho que passa muito, muito por isso, assim. Mas, bom, agora eu fiz todo esse preâmbulo, né, para chegar na questão de como é que tá a pesquisa. Tá na pandemia, né? Assim, tem essa complicação, assim. Enfim, tenho até que ver a questão dos trâmites burocráticos com a USP, mas a ideia... em 2018 eu fiz um artigo, né, que saiu na Mosaico, né, com algumas primeiras ideias, assim,
de pensar, porque qual que é o grande não, é o foco da pesquisa, né? É tentar aliar as discussões de história do esporte com história do trabalho, né? Com o mundo do trabalho. Então, por isso que as discussões de trabalho me são muito caras, né? Então, assim, vou tentar, eu parto, né? Naquele artigo de 2018, eu parti principalmente das feministas materialistas, né? Para usar o conceito de divisão sexual do trabalho, né? Então, a Danielle Gregoire, a Helena Irata, né? Para pensar de que essa divisão sexual do trabalho, ela atinge as mulheres também. Né? As mulheres, óbvio, né? Elas atingem o futebol de mulheres, isso que eu quis dizer, desculpa. Porque assim, basta a gente pensar no Condá, vamos voltar, né? Lá para 1941, o famoso decreto e tudo mais, né? Num momento que você tem, num contexto, né, de Era Vargas, digamos assim, que você tem a profissionalização dos homens, você tem o banimento das mulheres desse campo esportivo. Né? E desse campo esportivo e desse mercado de trabalho. Porque quando esse mercado de trabalho de jogadores, ele se institucionaliza, né, em termos de legislação e tudo mais, e isso acontece ao mesmo tempo, né? E isso tem a ver totalmente com esse conceito de divisão sexual do trabalho, né? Que você está marginalizando um contingente populacional da esfera produtiva, da esfera do trabalho, que no caso são as mulheres. E nesse caso você é uma exclusão dupla, né? Essa exclusão do campo esportivo e essa exclusão do mundo do trabalho, né? E aí, comparando isso, né, se a gente pensa que em 1983 tem a regulamentação não garante necessariamente a profissionalização. Né? Inclusive, o decreto de 83, ele relega a prática do futebol de mulheres ao amadorismo. Né, tem uma das linhas lá, um dos artigos diz, o profissionalismo não está permitido ainda. Então você continua, daí beleza, então você tem autorização para inclusão nesse campo esportivo, mas essa marginalização da esfera produtiva, da esfera do trabalho, ela se mantém. Né? Então você continua criando barreiras de acesso para as mulheres nessa esfera produtiva, nessa esfera de trabalho. E aí, beleza, né, tem a regulamentação, e aí né, as coisas vão andando, né? Os times vão surgindo, aos trancos e barrancos, lindo, não sei o quê. E aí a gente tem que pensar outro contexto também, né? Que são os anos 80 e os anos 90, que é um contexto de desregulamentação de direitos trabalhistas, né? De consolidação, de chegada e consolidação do neoliberalismo no Brasil. Então, é mais um ingrediente num caldo de dificuldade para você alcançar essa mínima estabilidade ou profissionalização delas enquanto trabalhadoras mesmo, assim. Então, e aí eu vou partir de história oral, vou partir de documentação, né, quando os arquivos abrirem de arquivos, ou de coisas que estão nos arquivos online. Então, mas assim, são essas coisas que estão pairando na cabeça, assim, e... Enfim, é por aí, não sei se eu te respondi. Como vocês podem ver, as ideias elas também precisam ser sistematizadas, assim, mas está acontecendo. Não, mas você trouxe várias coisas interessantes aqui para a gente pensar sobre esse ponto de vista do trabalho, né, das mulheres. Não somente desse sobrevoo, mas com questionamentos já um pouco mais, né, aprofundados aí, né, sobre a questão. Legal demais. Tomara que no final da tese eu consiga responder alguns deles, a gente está torcendo. A Renata, ela teve que sair, né, mas ela pediu aqui no WhatsApp para a gente fazer uma pergunta que ela pensou. E é o seguinte, o que você pensa, né, sobre essa visão de desenvolvimento do futebol feminino muito ligada a essa questão mercadológica neoliberal que rege o futebol como um todo, né? Eu acho que essa é uma questão chave para pensar, assim. Muito boa pergunta via WhatsApp. Porque assim, né, acho que é um nó, ou uma encruzilhada, né? Pode ser uma encruzilhada porque pode abrir para outros caminhos. Então, acho melhor o termo encruzilhada do que o termo nó. Mas, enfim, é uma encruzilhada de várias coisas. Né? A primeira é que, assim, é claro que a gente quer que o futebol de mulheres se desenvolva, no sentido de modalidade, no sentido de que as atletas possam viver disso, né, de uma forma digna, com salários dignos, com estrutura, com condição material, enfim, tudo que a gente já está falando, né? O que não necessariamente implica, ao menos no meu ver, ou do que eu espero que seja, né? Claro, também tem uma visão muito subjetiva aqui, seguir uma lógica que está imposta ao futebol dos homens.
que é essa extrema mercantilização. Então, eu acho, inclusive, que uma das potências do futebol de mulheres é tentar criar uma via diferente disso, sabe? O que é muito complicado, porque é um equilíbrio de antagonismos, assim, né? Porque a gente sabe, a gente vive num mundo capitalista, num mundo mercantilizado, e, enfim. E vou trazer de novo o exemplo da Superliga, assim, né? Lá na carta doida lá dos clubes, tinha uma linha, né? Depois que a Superliga estiver estruturada, a gente vai fazer uma Superliga dos times das mulheres. Eles são muito legais, eles são muito preocupados com o futebol de mulheres? Não. Obviamente que não, inclusive porque os times, aqueles times, vários deles negligenciam seus times de mulheres, assim. Mas a gente percebe que já há uma preocupação de fazer uma reserva de mercado. Né? Do tipo, olha, esse negócio está crescendo. Vamos minimamente tentar garantir o monopólio disso, porque se der certo, a gente lucra com isso também. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é a força do futebol de mulheres, porque ela não tá dentro dessas amarras, inclusive por uma questão de marginalização histórica que eu estou falando agora, né? Porque por muito tempo viu-se que não era interessante, porque, enfim, milhões de N motivos, né? O que não exime a gente de querer que essas modalidades se desenvolvam. Então, eu acho que é um caminho a se seguir, né? Mas é difícil. Se vai dar certo ou não sei. Eu sou historiadora, né? Eu olho para trás, não para frente. Mas eu espero que sim. E eu acho que é uma das potências dele de propor outras coisas, outras alternativas, uma coisa mais colaborativa, mesmo menos mercadológica, menos mercantilizada. Espero que consigamos. Assim, vai ser pleno? Não vai. A gente vive no capitalismo, gente. Vamos, né? Não vamos ser poliana aqui também, não. Mas eu acho que mesmo dentro disso, eu acho que tem uma flexibilidade maior para se desenvolver de uma forma menos capitalismo selvagem, talvez, assim. Eu acho. Assim. Um exemplo também, por exemplo, que não fala necessariamente de mercado, mas eu acho que fala dessa especificidade do futebol de mulheres, né? Há 3 semanas atrás, teve aquelas declarações homofóbicas terríveis da Chu, né, sobre o Paulo Gustavo e tal, né, que foi terrível, assim. E, cara, o pessoal que acompanha o futebol feminino, todo mundo ficou chocado, falou, não, você não pode fazer isso. Muitas atletas cobraram dela, né, assim, tá, e tem que execrar a Chu, nunca mais ver a cara dela. Não, óbvio que não, tem que fazer uma coisa propositiva, vamos pensar em cima disso, né, ninguém tá pedindo linchamento das pessoas, não é isso. O que eu tô dizendo é que houve uma crítica e houve uma preocupação do tipo, cara, não é assim, né. Fazendo um exercício hipotético de novo, contrafactual, se quiserem, isso aconteceria no futebol dos homens? Não, que atleta que ia cobrar o outro cara, sabe? Não, A gente viu até essa semana, né, o Felipe Melo, ele está sendo cobrado por alguns torcedores do Palmeiras, é claro que muitos não estão cobrando, porque no hino nacional ele fez o símbolo da arma com a mão, e ontem ele se encontrou com o atual secretário de comunicação do governo, junto com Silas Malafaia e outro executivo lá. Então, a gente teve até algumas pessoas pedindo fora Felipe Melo, mas ao mesmo tempo são poucas pessoas que pedem e nenhum atleta, por exemplo. A cobrança é completamente diferente, né? E aí eu acho que isso eu trouxe esses exemplos dessa comparação, porque eu acho que mostra esse outro caminho que pode ser criado, né? Essa síntese, né? de um pensamento um pouco dialético do que tá colocado aí para o futebol de mulheres ou não. Mas assim, cabe a gente construir isso junto também. Né? Acho que, assim, não que a gente seja muito poderoso, mas enfim, a gente também tenta construir um pouquinho desse tijolinho, assim, né? Então acho que é importante também. Seguindo nessa lógica de mercado, né, e futebol, uma fala do ex-presidente do Atlético Mineiro, que é atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, em 2017, afirmou que futebol não é coisa para pobre. No momento atual, nós temos vários jogos de futebol, tanto no masculino quanto no feminino, com transmissão exclusiva em plataformas de streaming. Você citou aí até a Maicujo, e tem o Desimpedidos, que está com uma nova roupagem, que está transmitindo o futebol feminino. Pelo menos são gratuitos, mas tem outros milhares que não são gratuitos, né? Principalmente o futebol masculino, ele não é gratuito, e isso num país em que tem 46 milhões que não tem nem acesso à internet. O quanto essa lógica de mercantilização do futebol impacta
num processo de distanciamento, né, do torcedor que não tem acesso aos meios de comunicação como internet, como que é essa distância entre o clube e essas pessoas que não têm como assistir jogos. Por exemplo, o Atlético jogou 2 partidas só com a Conmebol TV transmitindo o jogo, e a Conmebol TV custa seus R$40, que não é qualquer torcedor do Atlético que pode pagar seus R$40. Perfeito. Bom, essa discussão, né, sobre elitização, sobre né, a ligação da mercantilização com a elitização do futebol, né, já tem muita bibliografia, já tem muita coisa escrita, é muito bom, e precisa mesmo, porque tá difícil, né, gente? E aí, eu acho que essa questão dos streamings, das transmissões, eu acho que, infelizmente, é o passo seguinte dessa elitização, assim, né, porque, bom, a gente sabe, né, os clubes já vinham num processo de elitização, principalmente a partir dos seus estádios, que, né, o clímax disso, obviamente, foi a Copa do Mundo, com os mega eventos, né, todo mundo fez arena, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, que a gente já discutiu, e, obviamente, esse processo excluiu as classes, principalmente as classes populares dos estádios, principalmente das chamadas arenas, né, e aí, sobre isso, eu super recomendo a dissertação da Mariana Mandelli, que ela estudou o caso do Palmeiras, né? Ela estudou o Allianz, e ela fez uma baita etnografia com os torcedores, é sensacional a dissertação dela, tá no Ludopédios, quem quiser. Mas enfim, essa é uma, né? Tem 20 milhões, assim, mas o meu ponto né? A gente viu esse processo, né, da marginalização dos torcedores nos estádios. No caso do Palmeiras, isso acabou se expandindo para a rua, né, por causa do cerco, né? Então, assim, se você não tem ingresso, você não entra nas ruas ao redor do estádio, né? Então, é como se a arena ela se expandisse para a rua, o que já é um absurdo, né? Então, em vez de democratizar o espaço público, você privatiza o espaço público, né? Mas, enfim, isso aconteceu em outros espaços também. O Maracanã é o maior símbolo disso, né? O que era o estádio do Maracanã, que hoje tem alguma outra coisa ali naquele lugar. E aí, isso agora está indo para a questão dos direitos de transmissão, né? Esses streamings, primeiro que assim, é um saco, porque você nunca sabe direito onde é que vai passar, né? Você tem que ficar catando, vai ser na Conmebol TV, vai ser no Facebook Watch, vai ser no SBT, vai ser... Já é uma confusão do demônio. E aí, qual que é o problema, né? Daqui a pouco vai ficar só na TV fechada ou nesses streamings, e é isso que você falou. Quantas pessoas têm acesso a isso? Então, eu acho que, digamos assim, que a próxima etapa, o passo seguinte desse processo de elitização que a gente está vindo caminhar de muitos e muitos anos já, assim, eu acho que agora está chegando nisso. E isso é um absurdo, porque isso cria um fosso, né? Você já não pode ver teu time no estádio, né? Porque já te tiraram isso, porque você não tem grana para ir lá. Ou a não ser que você... Daí vem o rolê do sócio-torcedor também, que é um negócio que, né, também elitiza mais ainda na maior parte dos casos. Não vou generalizar, mas assim, na sua grande maioria. Aí tá, beleza. Aí você pelo menos, não, beleza, o que me resta eu vou ver na TV. Daí agora você também não tem a TV pra ver, porque você tem que pagar 15 mil streamings diferentes em um momento. Então, assim, esse torcedor vai fazer o quê? Se ele não consegue... Claro, a gente que já tá condenado a isso, que já gosta mesmo, que já vai ver, tudo bem, a gente vai dar um jeito, vai tentar alguma coisa, vai vir no bar com os amigos e tal. Mas e as próximas gerações? Né? Como é que isso fica? Né? E aí, o Florentino Pérez, ele fez uma provocação das 20 milhões de besteiras que ele falou, depois do Superliga, uma delas foi essa, né? Que a gente tem que se preocupar em manter o futebol uma paixão das pessoas. E como é que a gente faz isso? Ele acha que o caminho é elitização. Eu não preciso dizer que esse é o problema, né? Obviamente que a provocação dele deve ser feita, né? A resposta que ele dá é péssima, né? Inclusive porque é isso que está afastando as pessoas do futebol, né? Que é um esporte historicamente popular, né? E popular no sentido de todo mundo gostar, e das classes populares também, né? Então, só que essas classes estão sendo cada vez mais alijadas, e assim, isso vai dar um BO, né? A gente sabe que, né? No mundo que também você tem cada vez mais opções de outras coisas para fazer, e ainda você vai criando barreiras, né? E a barreira do dinheiro, cara, é uma das maiores que tem, né? Então, obviamente, para as próximas gerações, a tendência é que esse fosso fique cada vez maior se a coisa continuar desse jeito, né? E aí eu acho que cabe,
né, a todos nós que gostamos de futebol e de futebol popular defendê-lo, porque senão a coisa vai ficar cada vez pior, assim. Sobre os direitos de transmissão e dos streams e tal, quem fala bastante sobre isso, e é uma boa análise que ele é da comunicação também, é o Anderson Santos, né? Eu acho que vale a pena segui-lo. Ele tem o livro dele, que é a dissertação sobre os direitos de transmissão, mas aí agora ele está acompanhando bastante essa coisa dos streamings também, então acho que vale a pena a indicação também. Fernanda, pelo menos assim, para mim fechar, na verdade, e para eu fechar, na verdade, perdão, como que tem sido a Fernanda Haag, torcedora, zagueira e pesquisadora? Como que você tem acompanhado o futebol nesse momento? Eu falo assim, a gente até, na última entrevista, batendo um papo com o Irlan Simões, ele falava muito sobre essa questão do torcer, né? Da falta que tem sido feita em todos nós que gostamos do futebol, que somos apaixonados por futebol. Eu mesmo citei no próprio Óbvio, recentemente, falei, gente, tinha 1 ano que eu não via jogo do Atlético, fui assistir outro dia, e aquele Mineirão vazio só com um pano em cima das cadeiras e com som de torcida, é assustador. E como que você também tem encarado essa realidade pandêmica? Com saudade, principalmente, eu acho, né? Eu acho que a palavra é essa, assim. Na verdade, assim, saudade é a primeira que vem na cabeça, mas eu acho que é um misto de sensações ao mesmo tempo, sabe? Ano passado, quando voltou, eu falei, não, cara, não tem condição de voltar, não vou acompanhar, que palhaçada, não, isso não faz sentido e tal. Só que a gente acaba sucumbindo, né? Meio droga, assim, né? Então tô acompanhando todos os jogos, e aí também, né, eu sou palmeirense. Cara, o calendário, eu tenho uma agonia, assim, cara, todo dia tem jogo do Palmeiras, cara, todo dia. E daí, se não é o masculino, é o feminino, e daí eu falo, cara, meu Deus do céu, se os caras estão cansados, eu também tô, assim. O que eu não vou reclamar, que foi uma temporada maravilhosa, óbvio, né, longe de mim, né, enfim, né, dia 30 de janeiro foi maravilhoso, mas assim, é um pouco cansativo também, assim, mesmo que a gente goste muito, até porque isso também cansa, porque você tá vendo pela tela, né? É diferente de, tipo, todo dia tem jogo, eu tô indo no estádio. Isso é uma coisa. Todo dia tem jogo, eu tô vendo na TV, né? Então eu acho que passa um pouco por esse misto de sensações, assim, e de ansiedade, de tipo, será que quando que a gente vai voltar pro estádio? Será que vai voltar? E daí, quando eles fazem aquele 1 minuto de silêncio para as vítimas de Covid, você fala, cara, sério isso? Enfim, a hipocrisia, assim, sabe? Então, eu acho que passa um pouco por tudo isso, assim. E obviamente, a saudade do ambiente do estádio, né? O último jogo que eu fui foi Juventus e Sertãozinho, pela 2 do Paulista, na Javari também, faz um tempão. Também já fez, obviamente, mais de 1 ano. E tá grande a saudade, tá grande. Cara, esses dias eu o cúmulo da pessoa, né? Eu peguei a bicicleta, fui andar de bicicleta, e eu passei na frente. Eu moro do lado da Baixada, eu moro aqui perto da Baixada, né? 3 quadras, mas a Baixada não tem muita graça, parece, né? Enfim. Mas aí eu peguei a bicicleta e fui passar na frente do Couto Pereira, porque eu queria ver um estádio. Eu parei, andei e fiquei olhando, assim, tipo, meio televisão de cachorro, assim, sabe? Então eu acho que passa muito por isso também, e louca pra voltar, mas enfim, assim, louca para voltar quando tiver condições, né? Eu acho que não é o dinheiro que tem que definir quando que a gente vai voltar, né? Tem que ser as condições sanitárias, tem que ter vacina para todo mundo, tem que ter um governo, né? Não um projeto genocida, já ajuda bastante. Acho que passa por tudo isso, assim. Mas não sei, eu confesso que eu exprimo melhor as ideias enquanto pesquisadora que enquanto torcedora. Torcedora eu acho que eu sou mais de sentido que de falar mesmo, assim. Fernanda, você tem algum jabá? Você fez um jabá no meio aí sobre um livro que vai sair ainda, mas algum jabá, eu vi aqui, né, te stalkeei no Instagram, vi que você tem um formulário de inscrição para cursos, etc. Se você quiser fazer seu jabá, onde você escreve, aonde encontram você, fica à vontade. Tá ótimo. Bom, aproveitar o momento jabá. As redes sociais é Ferhag, né? Que nem tá escrito o nome embaixo, H2ASG. Instagram ou Twitter. E eu tô no Por Outro Futebol do Ludopédio, junto com meu parceiríssimo, João Malaya. A gente fala pela questão da contra a elitização e pela democratização para um futebol popular, uma vez por mês, sempre às segundas-feiras.
E também escrevo no Brasil de Fato Paraná, a coluna Elas por Ela, para cobrir o futebol de mulheres também, com foco no Paraná, mas a gente acaba abarcando mais coisas sempre. E o Ludopédio lançou agora, essa semana, o curso Uma Breve História do Futebol de Mulheres, comigo, com a Giovana Silva e com a Aira Bonfim. Então, tirando eu, é um time de peso. Eu acho, super recomendo. Se vocês se puderem se inscrever, curtam, vão lá. As informações todas estão no Instagram do Ludo. O formulário de inscrição está na bio do Ludo, está na minha bio também, se alguém quiser, e eu acho que vai valer a pena demais, super recomendo, por favor, se inscrevam, se não puder, divulguem, que é bem bacana também. E é isso, quero agradecer demais o convite, gente, muito obrigada mesmo. Fiquei bem feliz, espero que tenha sido bacana para vocês também, as perguntas foram sensacionais, achei muito de alto nível mesmo, e fico bem feliz de ter sido chamada. Um abraço. A gente que agradece sua presença, e bom, o Óbvio recebeu nesta quarta-feira, Fernanda Ribeiro Hag, professora de História, doutoranda na USP e pesquisando o futebol brasileiro a partir das questões de gênero e trabalho. Escreve também, como ela disse, no Brasil de Fato Paraná e no Ludopédio, e como ela mencionou, talvez a parte mais importante é que ela é zagueira. Eu sou o Thiago Perucchi, estive ao lado de Beatriz Calil, Iago Proença, Marina Matos e Renata Lemos. E este foi o Óbvio Lulante com entrevista Fernanda Hag. Muito obrigado a todos.